O que é a hérnia de disco cervical? A hérnia de cervical, ela tem o mesmo mecanismo de formação da hérnia de disco lombar. É uma ruptura do anel e um extravasamento do núcleo do disco. Então, o disco é formado pelo anel e pelo núcleo. Então, quando esse núcleo se extravasa, né, ele tem uma consistência cartilaginosa, ele não é mole, né, parece uma borracha. Ele vai... essa protrusão, né, essa herniação, comprime as estruturas nervosas que estão atrás do disco, que passando pelo canal medular, que é a medula nervosa, ou medula espinhal, que é uma continuação do cérebro, e os nervos que saem ao redor da coluna, um de cada lado, um par de cada lado, né? E aqui na figura para ilustrar, então, a hérnia seria um extravasamento do conteúdo do disco e a compressão da medula ou da raiz nervosa que está passando por trás do disco, né? E ela tem duas características. Ela pode ser lateral, que são chamadas as hérnias foraminais, como está aqui. Por que foraminal? Porque o buraco do nervo chama forame, então a hérnia foraminal. Nesse tipo de hérnia, o doente abre o quadro com dor no pescoço e irradiando para o braço, né? É análogo àquela dor lombar irradiada para a perna, que é uma cervicobraquialgia. Na hérnia lombar é uma lombociatalgia, mas é a mesma analogia. Quando a hérnia é central, tá? Normalmente ou o paciente tem uma dor cervical ou ele não tem sintoma nenhum. E aí que mora o perigo. Porque a medula nervosa, ela não tem a propriedade de transmitir o sintoma. Quando a compressão é nela mesma, não tem dor irradiada. Então, muitas vezes é uma dor só cervical. Já vi doentes que têm compressões medulares centrais grandes e nem sintoma tem, né? Então, é muito frequente esse tipo de herniação. É mais frequente a central do que a foraminal. Então, é muito comum o doente chegar com hérnia de disco cervical, com pouca dor ou dor cervical e compressão de medula, né? E aí isso pode acrescentar um problema para ele. Da lateral eu entendi. Por que não dói se ela está encostando ali na... Porque quem transmite o sinal nervoso, sintoma álgico, não é o nervo. Então, o nervo que transmite o sintoma. não é a medula. A medula só transmite... Ela é como se fosse um conduíte, né? Para levar. Mas quem que capta os estímulos nervosos e levam para o cérebro é o nervo. Então, a medula só faz a transmissão. Ela não tem os receptores, né, para captar os sintomas álgicos. Então, o sistema nervoso central, ele mesmo ele não se inerva a sensibilidade nele mesmo. Então, tentando explicar de uma maneira simples que a medula nervosa ela é o conduíte, mas o cabo que traz a informação é o nervo. Então, a compressão da medula não dá dor, né? Dá sintoma só de perda de força, porque você está, vamos dizer, interrompendo o conduíte. Se você corta o conduíte, para todo o sinal, né? Então esse é o problema Esse é o problema, porque o doente chega, às vezes, só com dor cervical. Por que dói o pescoço? Porque o disco tem inervação. Então, aquele baulamento, aquela herniação do disco dá dor, mas não pela compressão da medula. No máximo, pela compressão daquela membrana que tem cobrindo a medula. Então, a membrana dural também é inervada. Então, encosta ali, pode dar uma dor também, mas não irradiada. Então, quem que não tem dor cervical hoje em dia, né? Todo mundo trabalha no computador, né? Tá tenso, digitando, fica no celular, todo mundo tem um pouco de dor cervical. E muitas vezes atribui esse sintoma a uma dor muscular, né? E aí, quando você aponta para ele que ele tem uma compressão medular grave e às vezes precisa até de cirurgia, já tive casos de doente ter resistência, tem que acreditar de que está na gravidade do problema. Então, o que causa a hérnia de disco? Todo mundo pergunta, doutor, o que causa? Na maioria das vezes é problema degenerativo mesmo. Desgaste, idade, né? E traumatismo também existe. Uma pessoa que às vezes faz mergulho em água rasa, bate a cabeça, tem um traumatismo crânio-cervical, né?
Mas a maioria deles é espontâneo. O doente fala, nunca fez nada, não sabe, nunca forçou, nunca bateu o pescoço, nada. Então, a maioria são espontâneos mesmo, de causa indefinida, né? O que a gente, às vezes, observa é que existe um componente, às vezes, familiar, né? Então, fala, meu irmão, minha mãe, meu pai, todo mundo tem problema de dor, e aí vai ver, eles também têm. Até em quem é oriental tem essa tendência de ter problemas cervicais, então é muito comum em oriental ter muito problema de degeneração cervical. Então a causa é multifatorial, mas os processos degenerativos e genéticos são os disparados mais frequentes. Má postura também? Existe a relação, a gente vê direta de dor cervical com a postura, aquela coisa de ficar no celular, pescoço abaixado. Mas, assim, relacionar isso com herniação ainda não tem um trabalho definido isso de uma maneira clara. Tá? Não podemos dizer que quem fica pescoço muito abaixado tem mais hérnia discal, não. Porque até na prática a gente vê que a grande maioria dos pacientes que vêm com hérnia não tem muito essa relação de ficar com uma postura, não. Uhum. E, doutor, quais são os sintomas da hérnia cervical? Então, a gente pode dizer, assim, para entender 3 fases, né, dos sintomas. Começa com dor no pescoço, é o clássico, é a cervicalgia, né? Então, quando a herniação vai aumentando, a hérnia aumenta, começa, se for lateral e foraminal, encostar no nervo e começar a dar dor no braço. Então, nas fases intermediárias, já começa a ter cervicalgia com irradiação, com sintoma de parestesia, formigamento, pode ter perda de força. Essa nas fases intermediárias. Nas fases tardias, hoje em dia é difícil a gente pegar isso daí, né? O doente já chega com atrofia muscular. O nervo ficou tanto tempo pressionado que atrofia a musculatura e o nervo já, aquela porção já degenerou. Vamos dizer, já morreu. E não tem mais volta. Isso quando é hérnia foraminal. E quando é hérnia central? Nas fases tardias, a gente tem a lesão da medula nervosa. Então, é a mielopatia. A lesão da raiz nervosa é a radiculopatia. Então, quando as hérnias centrais têm compressão de medula por muito tempo, nas fases tardias, o doente chega com a mielopatia. O que é isso? É muito comum eu pegar doente que tinha hérnia central por muito tempo, não sabia e descobre quando abre o quadro de mielopatia. O quadro de mielopatia é semelhante àquela doença esclerose lateral amiotrófica, que vai tendo atrofia muscular, rigidez, perda de força, passa a ter problemas urinários, começa a ter problema de marcha, desequilíbrio, porque naquele ponto de compressão para baixo, começa a ter problema de transmissão de sinal, tanto motor quanto sensitivo. E a pessoa começa a ter problemas de mobilidade. E não tem dor. Então, quando chega na mielopatia, às vezes a pessoa não percebe que está com sinais de mielopatia. A gente vê uma hiperreflexia, a paciente andando já no consultório, quando entra na sala, eu já vejo que ele está tendo uma marcha espástica, que é uma marcha que tem uma rigidez muscular. Então, eu falei, esse paciente está com um sinal de mielopatia. Aí você testa, os reflexos estão exaltados, né? Está com exaltação do reflexo, é uma liberação piramidal, que se diz. Quando você corta o sinal da medula, dali para baixo, o sinal de cima do cérebro está liberado. Você libera aquele ponto de baixo do controle superior. Então, da hiperreflexia, da rigidez muscular e da hipertonia. Então, já dá esses sinais de mielopatia. Então, isso é mais evidente nas fases tardias da hérnia. Então, a gente não pode deixar chegar nessa fase. Então, no início, a gente pega a cervicalgia. Se evoluiu para a fase intermediária, já tem que ser operado. Faz cirurgia em fase inicial? Faz. Mas em casos que estão com dores crônicas, 6 meses, 1 ano de dor. Doutor, em que situações se deve procurar um médico? Quais são os sinais? Se for cervicalgia crônica. Então, você está com uma dor cervical que está persistindo aí por 12 semanas, não está passando, procura ajuda, né?
Se tiver algum sintoma neurológico, imediatamente. Então, o que seria? Formigamento ou dor irradiada para o braço, para as mãos ou alguma perda de força. Nessa situação, procurar ajuda imediatamente. E são essas as indicações de investigação. Então, como eu faço o diagnóstico? Então, faço esse histórico. Se é uma dor cervical aguda, trata com medicamento, espera um pouquinho. Se não passar, aí eu passo a investigar. A radiografia para ver a anatomia da coluna, se tem algum desvio. E a ressonância para ver o canal medular e os discos, para ver se tem algum tipo de compressão. A tomografia a gente faz eventualmente quando precisa ver se aquela hérnia é dura ou mole. O que é uma hérnia dura e hérnia mole? Quando o disco é novo, a hérnia é nova e recente, ele não calcificou. Então, a gente chama de hérnia mole. O disco está mole ainda. Quando é uma herniação velha, que está há muitos anos lá, ela acaba se calcificando e fica dura. Forma como se fosse uma casquinha de ovo. Eu só consigo diferenciar bem a hérnia dura da mole pela tomografia. A ressonância não me dá essa distinção. Então, quando eu vou operar o paciente, eu sempre peço tomografia. Não me contento só com a ressonância. Eu quero ver se é dura ou mole, até para programar minha cirurgia. Porque fazer uma remoção de uma hérnia mole é muito mais fácil que uma hérnia dura. A hérnia dura eu preciso de ter mais cuidado e vai ser mais trabalhoso, porque o disco já calcificou. E um exame que também tem que ser feito na investigação é a eletromiografia. Porque às vezes o paciente tem só a cervicalgia e não tem nenhum sintoma neurológico. Mas eu faço o exame de eletromiografia, eu consigo estudar a condução de todos os nervos que vêm para o braço. E se acontecer algum tipo de lesão nessa raiz nervosa, eu consigo detectar na eletromiografia e falar para o doente, olha, apesar de você não ter dor no braço, não ter perda de força, a gente está detectando já uma lesão radicular. E nesses casos é importante já abreviar o problema, porque se já está tendo lesão no exame fisiológico, fatalmente isso vai progredir para uma lesão clínica. Então, o exame eletromiográfico é importante até para dar um prognóstico e me dar uma segurança e fazer um tratamento clínico no paciente que tem só dor no pescoço, por exemplo. Ou indicar uma cirurgia para dizer, olha, já está tendo uma lesão. Não vamos esperar isso aí se tornar clinicamente relevante para indicar a cirurgia. Então, aqui para mostrar, né, na figura, uma radiografia. O que me dá de informações uma radiografia simples? Porque todo mundo fala, pede ressonância logo. Fala, não, mas eu preciso de um raio-x. Ah, não, mas raio-x hoje ninguém mais pede. Não. Para quem não sabe ver, realmente não tem valor. Mas aqui, por exemplo, esse exame é um exame de lado, né? O paciente está de lado. O que eu vejo onde está a seta aqui? Eu vejo que teve um afundamento no disco, um achatamento, e a gente pode olhar que a borda da vértebra aqui, que está normal, a gente vê aqui que formou uma deformidade. Parece até um bico de papagaio, se você olhar. Parece? Por isso que surgiu esse nome, bico de papagaio. Então, aquilo ali é um osteófito. O que aquilo ali diz para mim? Aquele diz que aquele disco foi, durante muitos anos, ele foi afundando e abaulando. E ele foi remodelando a borda da vértebra, né? Aquele negócio de ficar tanto tempo forçando, ele foi remodelando o osso e formou esse osteófito, né? Então, esse bico de papagaio, ele fala para mim que esses dois discos aqui, ó, eles estão com algum problema, né? Então, ele me revela que está tendo um problema por muito tempo aqui. Além disso, se a gente olhar aqui, ó, aqui a curvatura da coluna ela é de um jeito, aqui ela é para frente. Aqui a gente vê que envergou, a curvatura veio para cá. Então, nesse ponto onde está o problema, aconteceu uma cifotização, né? Então, a coluna fez isso aqui, ó, fez esse movimento, ela cifotizou e a medula nervosa atrás vai estar comprimida. Então, essa perda de curvatura é um indicativo para mim de que esse problema não é de hoje, né? Eu explico para o paciente, se você te mostrar uma foto de uma casa que acabou de construir, de uma casa velha, eu posso falar que uma velha nova. Como? Uma está com a janela quebrada, a pintura descascando, o mato está sem cuidar, a outra está toda pintadinha, com a janela nova, o jardim cuidado, não é? A fotografia de uma radiografia de uma coluna me dá essas informações. Eu estou contando uma história aqui para você, que eu estou vendo o que aconteceu com esse paciente. E já estou dizendo que ele deve ter uma compressão de medula. Então, a gente faz a ressonância desse exame e é exatamente isso aqui, ó. Então, aqueles dois discos que estão achatados, olha só, eles foram achatando e abaulando.
Aquele abaulamento para frente, que eu mostrei aqueles osteófitos, não causa um problema, porque ali na frente tem o esôfago, que é um órgão visceral que não sofre nada com um pequeno esporãozinho de osso. Só que atrás da coluna tem a medula nervosa e ela sofre. Então a gente pode ver aqui a medula nervosa dentro do canal, né? Esse espacinho branco aqui é aquele espacinho que tem dentro do canal medular. E naqueles 2 pontos a gente já vê que a medula até deforma, está até comprimida e isso está causando uma compressão medular. Então está impondo o doente a um risco até de tetraplegia, né? Aqui é um outro exame mostrando que, além da herniação grande que tem nesses 3 discos, a coluna fez aquela cifotização, ela envergou para frente, fez um movimento contrário do natural e o que acontece? A medula vai junto para frente, só que no ponto de herniação ela começa a sofrer compressão, né? E se a gente olhar aqui com cuidado, é difícil ver aqui na tela, mas na medula a gente vê um pequeno pontinho branco. E esse pequeno pontinho branco é um sinal de sofrimento e lesão medular. Então, esse paciente já tinha sinais de mielopatia. Ele já chegou só com dor cervical, mas uma dor que não era para ele incapacitante, ele sempre teve isso. E o que chamou a atenção dele era que ele começou a ter dificuldade para andar, estava caindo, e aí ele procurou a ajuda de um neurologista. O neurologista examinou, acabou fazendo esse exame e detectou que o problema dele era uma compressão de medula cervical. Então, ele nem dor praticamente tinha. Então, quando o quadro abre com mielopatia, é mais difícil até o diagnóstico, porque para mim isso é uma coisa do meu dia a dia, mas eu até imagino para um médico clínico que não está habituado com isso aí, ele passa batido, não consegue nem ver um sinal de uma mielopatia. Então, por isso que quando as hérnias são centrais, às vezes a gente pega o doente em fases tardias. E aqui é para mostrar como que é a eletromiografia, que é o exame que a gente coloca uma agulha no músculo para ver a condução do nervo e detectar se tem alguma interrupção no caminho. E a gente consegue mapear até em qual altura da coluna que está o problema. Então, se a gente tem uma hérnia C5, C6, a gente espera que na raiz de C6 tenha um problema. Então, a gente manda para o mesmo médico que faz o potencial evocado, ele faz a eletromiografia, ele consegue mapear e falar, olha, não, realmente a raiz de C6 está com problema. Então, a gente consegue correlacionar os exames, fazer uma correlação clínica, radiológica e fisiológica. Então, para dar uma segurança para o paciente, não, vamos operar esse segmento que vai sarar o seu sintoma. Então, todos esses exames são importantes para fazer a investigação da hérnia disco cervical. Deixa eu fazer uma pergunta. No caso da mielopatia, Mielopatia. Né, ela pode estreitar tanto o canal que a informação, a partir daquele ponto, não passa. Pode. Isso aí acontece. Existe até o nome de uma síndrome no doente que tem uma estenose já como aquela que eu mostrei e ele faz um movimento de chicote. Então, é comum queda do banheiro, acidentes domésticos, ou, por exemplo, num acidente de trânsito, que o carro para de repente e a coluna vem muito para frente e volta. Nesses casos, que já tem uma estenose e um começo de mielopatia, pode acontecer a lesão centromedular instantânea e dar uma tetraplegia imediata. Então, nos pacientes que têm compressões centrais grandes, mesmo não tendo sintomas, o doente tem que ser alertado. Você não quer operar porque você não sente nada, mas esse risco acontece, né? Chama síndrome de Schneider, que é uma lesão medular aguda e normalmente dá tetraplegia e na maioria das vezes ela é irreversível. O doente melhora muito pouco, ele de força 0 fica força grau 1, mal consegue levar a mão para a boca, então fica na cadeira de roda. Então, assim, é um cenário horroroso. Então, a gente tem que evitar. Então, essa lesão aguda pode acontecer sim. Não é o dia a dia, mas ela existe. Tá? Doutor, e quais são os tratamentos para hérnia de disco cervical? Então, aquela classificação que eu dei de fase inicial, intermediária e tardia é justamente para guiar o tratamento. Então, nas fases iniciais, dor aguda, tratamento conservador, fisioterapia, medicamento, e tirar o doente daquela ergonomia ruim, melhorar a altura do computador, sair um pouco do celular e aguardar que isso aí vai passar. A dor não está melhorando, medicamentos, terapia, já fez de tudo e a cervicalgia está lá,
começou a irradiar, está numa fase intermediária, tá? Se tem sintoma neurológico, aí é cirurgia. Se não tem sintoma neurológico, mas tem lesão fisiológica, tem radiculopatia no exame, na eletromiografia, também tem que fazer cirurgia. Então, em resumo, fases tardias, dor crônica, com ou sem lesão neurológica, a gente acaba operando. Até porque o risco de lesão é muito grande nessa região, pela passagem da medula, né? O canal medular ele já é menor nessa região, e pelo resultado da cirurgia. A retirada do disco dá um potencial de melhora assim, acima de 90%. O doente melhora instantaneamente, tira ele do risco de lesão medular, de lesão radicular, e já tira ele do sintoma do sofrimento, de dor. Então, nessas fases tardias e intermediárias, a cirurgia é o melhor cenário. A gente só faz tratamento conservador mesmo em doença de hérnia de cervical nas fases agudas, onde o doente acabou de abrir o quadro. Mas se ele já chega para mim com mais de 1 ano de dor e sintoma, eu não fico muito insistindo em tratamento fisioterápico, não. A gente sabe que na hérnia de disco lombar, a maior parte dos casos se recupera sem cirurgia. Exato. No caso da cervical, é essa mesma... Na cervical, então, é um pouco diferente, por conta dessa questão anatômica, que tem a medula. Né? Na região lombar, as hérnias de disco são nos segmentos caudais, lá embaixo, no L4, L5, onde não tem mais a medula nervosa. A medula para em L1. Então, ali existe uma tolerância maior ao sistema nervoso, às herniações. A gente vê, em fases avançadas de hérnia de disco lombar, a gente vê doente só com dor, não vê com déficit neurológico, é muito difícil, só em extrusões muito volumosas. Só que por conta dessa diferença anatômica na cervical, onde o canal medular tem a medula, a tolerância à compressão é menor na região cervical se comparada com a região lombar, porque tem a medula ali. Então, o cenário é invertido. Então, a gente tende a operar muito mais a cervical do que a lombar quando tem sintoma crônico. Ao contrário da hérnia de disco, que a gente espera, porque a tendência é a resolução espontânea. Na cervical, não. As compressões cervicais acabam fatalmente levando à cirurgia. Doutor, como o senhor disse que a maior parte dos casos de hérnia de disco cervical acabam indo para a cirurgia, quais são as técnicas usadas? Então, quando a dor é localizada na coluna cervical, não tem dor irradiada e não tem sinal neurológico, a gente pode tentar, além daqueles tratamentos que eu já disse, falando de cirurgia, o bloqueio anestésico. Eu coloquei o bloqueio anestésico como uma opção, nos casos que não tem sintoma neurológico e nenhum sinal alarmante. Não tem sinal de mielopatia, não tem radiculopatia, não tem dor no braço. Só dor no cervical. Tá? A gente faz o bloqueio. O bloqueio não funcionou. A doença é crônica. Então, a gente tem 2 opções. Tá? A descompressão ou a descompressão com a fusão ou a descompressão sem a fusão, que é a artroplastia. Né? E a descompressão pode ser atrás ou na frente. Então, quando o doente tem no máximo 2 ou 3 discos e tem uma curvatura e a compressão é maior na frente, pelos discos, tem uma curvatura alterada ou não, a gente pode optar pela frente. Quando tem mais de 3 discos, mais de 3 segmentos e tem uma curvatura boa, é melhor operar por trás, fazer simplesmente uma descompressão. Na grande maioria dos casos, a gente não vê herniações em mais do que 3 segmentos, é muito difícil. Então, para responder, a grande maioria das cirurgias de coluna cervical para a hérnia de disco é pela frente, e a gente pode optar em fazer a cirurgia e fundir o segmento, artrodesar o segmento, ou manter o segmento, uma mobilidade, que é a artroplastia. Então, qual que é a diferença dos dois? A artroplastia é uma cirurgia que a gente substitui o disco por uma prótese móvel. A gente não pode usar essa técnica para mais do que 2 discos. Tá? Existem alguns trabalhos que falam 1, falam 2, existe uma
na literatura ainda uma discussão. Só que esse disco ele não pode estar muito degenerado, muito achatado e com muito daqueles osteófitos, que é uma contraindicação da artroplastia. Só que na prática a gente vê o doente que tem dor crônica cervical com irradiação, a maioria deles tem um grau de degeneração avançado. Então a artroplastia já cai a sua indicação para poucos pacientes. Eu não consigo indicar a artroplastia para todos os pacientes que chegam para mim. Mesmo eles sendo jovens, ele tem um disco muito achatado, com uma hérnia grande e com osteofitose que não está indicado. Eu não vou conseguir colocar essa prótese num disco muito achatado. E não vai ficar bom. Correndo o risco até de ter um deslocamento da prótese, ter que refazer. Então, nesses casos, a gente tem muita degeneração, a gente precisa tirar o disco, colocar uma prótese e fixar aquele segmento, né? Então, a grande maioria das cirurgias de hérnia de cervical, elas são feitas uma descompressão anterior com fusão espinhal. É a substituição do disco por uma prótese fixa, onde eu coloco um enxerto no centro dessa prótese para promover uma fusão óssea entre as duas vértebras que estão adjacentes ao disco herniado.